Crônicas, o capítulo é o 15, o versículo é o versículo 24. Gentileza, localize 1 Crônicas, capítulo 15, localize o versículo 24. Diz assim: Sebanias e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom, diga comigo, e Obed-edom, Jeaías eram porteiros da arca. Pode tomar o seu assento. E Obed-edom, Jeías eram porteiros da arca. O Senhor colocou no meu coração ser fiel ao tema proposto. Creio que já passaram aqui alguns pregadores, alguns irmãos, expondo a temática com muita propriedade. E o Senhor colocou no meu coração tentar, de alguma maneira, caminhar com os irmãos nesse assunto, nesse tema, que eu tenho certeza que os obreiros, os pastores oraram e o Senhor confirmou. Então eu pretendo caminhar com vocês, pensando um pouco sobre Obed-edom, mas muito mais do que isso, pensar em profundidade sobre essa figura emblemática que recebe destaque por aquilo que ocorreu, por aquilo que viveu. E nós temos em análise, olhando numa ótica mais profunda, que a vida de Obed, ela só entra em destaque porque a arca entrou em sua casa. E o que parece é que nós conhecemos a história e às vezes nos detemos apenas em Obed e enfatizamos. Só que há alguns detalhes e eu quero compartilhar com os irmãos esses detalhes e a riqueza das narrativas que contorna a vida deste homem. Eu quero começar a desenvolver com os irmãos a partir do desenrolar dessa história. O desenrolar dessa história se inicia no período dos juízes, um período de caos espiritual. A Bíblia vai dizer que no período dos juízes, cada um fazia o que achava bem aos seus olhos. E neste período que esta história dá início, aqui é o ponto de partida, período dos juízes, mais específico, no período de Samuel, onde vai haver uma transição do período de juízes para o período da monarquia, e é nesse tempo que essa história começa a desenrolar. Nós temos o capítulo 4 de Samuel, aonde Israel vai enfrentar os seus adversários, seus inimigos, aonde Israel vai se colocar na batalha contra os filisteus. E nesta batalha
não há um avanço, não há um êxito, não há uma vitória para Israel. Pelo contrário, 4.000 homens na primeira batalha caem diante dos filisteus. Então eles mandam buscar a Arca da Aliança, que está em Siló. Eles lembram do costume de Josué, eles lembram de um acontecimento de Moisés, homens que levaram a arca para o meio da batalha. Então, eles, nesse período, nesse tempo, lembrando de acontecimentos antigos, vão mandar trazer a arca que está em Siló. Diante dos inimigos caídos, alguém tem uma ideia. Traz a arca, que é um símbolo da glória, é um símbolo da presença de Deus. E alguns detalhes nisso, e eu quero compartilhar com os irmãos, os detalhes da arca, o símbolo mais poderoso daquela nação, precisamente no tabernáculo, no templo, era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, formada de madeira de acácia, e há um detalhe interessante e muito lindo nisso, a formação, a construção dessa espécie de caixa. Há um detalhe muito lindo, quando o Senhor, Ele instrui, Ele levanta homens para construir, e a orientação é: pegue madeira de acácia, não pegue qualquer madeira, pegue madeira de acácia. O ponto aqui é que, numa ótica comum, nenhum artífice escolheria a madeira de acácia para modelar, para trabalhar. É uma madeira ruim de ser trabalhada, é uma maneira de difícil trabalho. Mas o Senhor disse: pegue a madeira de acácia, e essa será a madeira. E eu já enchi homens, Oliabe, Bezalel, de sabedoria e conhecimento para trabalhar a madeira, para trabalhar nos objetos sagrados do templo. Então é pego a madeira de acácia, ela é trabalhada e betumada por dentro e por fora de ouro. E aqui há um simbolismo, uma figura interessante, quando o Senhor pede para pegar essa madeira e betumar e revestir por dentro e por fora de ouro. Nós vamos analisar e ver que madeira, algumas vezes, vai apontar, fazer alusão para o homem. Então, quando estou falando de madeira, eu também estou falando do homem. É interessante que o Senhor vai mandar revestir por dentro e por fora. O ouro é um símbolo, é um dos símbolos da glória de Deus. Ele está pedindo para revestir por dentro e por fora essa caixa. Alguém já está entendendo? Assim somos nós, assim fomos nós no processo, e estamos nesse processo de construção. Ninguém em sã consciência pegaria alguns de nós para trabalhar, mas Deus, no seu projeto, Ele olhou, Ele apontou, Ele pegou, mesmo sendo difícil, mesmo sendo esquisito, Ele pegou essas matérias esquisitas, difíceis de ser trabalhada, Ele pegou, Ele escolheu, Ele revestiu com a sua glória por dentro e por fora. Ele está revestindo alguns da sua igreja por dentro e por fora. É por isso que você, às vezes, quando olha alguém pregar com tanta unção, com tanta graça, você vê e fica impactado, porque não é ele, ele foi moldado, lapidado. O que aparece é a glória por dentro e por fora. O que tem que aparecer é a glória. Todos os homens que passaram e vão passar por aqui são homens que foram moldados, lapidados e hoje estão sendo instrumentalizados para aparecer a glória de Deus por dentro e por fora. Dentro da arca nós sabemos que havia alguns elementos. Dentre esses elementos está a vara de Arão que floresceu.
Dentre esses elementos está a tábua, que significa aliança. Dentro da arca também está o maná que desceu do céu, provisão de Deus, dando a ideia que o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ele é o provedor, ele é o Deus da aliança, ele é o Deus que frutifica, é o Deus que separa, assim como separou Arão, a arca da aliança. Manda buscar a arca da aliança, porque se a arca estiver no meio desta guerra, nós iremos ganhar a peleja contra os filisteus. Nós iremos vencer contra os filisteus. Então vai correndo 2 homens, Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli. Sumo sacerdote Eli. O sacerdócio estava corrompido, declínio espiritual. Aqueles homens, eles entram no Santo dos Santos, eles pegam a arca, não estavam autorizados. E o pai deles, o sumo sacerdote, não pôde impedir deles entrar. Na verdade, o pai deles já não estava impedindo muitas coisas. Homens perversos, homens cruéis, que estavam tratando o santo como profano. Entrou no Santo dos Santos, pegou a arca da aliança e trouxe para o meio do arraial. Quando o povo olhou a arca chegando por cima dos ombros de Ofni e Finéias, a terra estremeceu. O texto diz: a terra estremeceu. Houve um grande barulho no arraial quando a arca de Deus chegou, pois o povo tinha em mente: a arca está no nosso meio, venceremos a batalha, derrubaremos os nossos inimigos, eles cairão por terra. Mas o povo foi surpreso, porque na primeira batalha 4.000 homens caíram, agora 30.000 homens de Israel estão lançados em terra. Perderam a batalha mais uma vez contra os filisteus. Não bastando, a arca da aliança, o símbolo máximo da presença e da glória de Deus, é pega pelos adversários, é levada para a terra do inimigo, para a terra dos filisteus. O Eli, sumo sacerdote, está na porta da cidade. Está na porta da cidade, esperando notícia da guerra. De repente, alguém vem correndo e ele pergunta: conta o que sucedeu, meu filho. Conta o que aconteceu lá na guerra. Eu estou ouvindo um barulho do povo, daqui dá dando para ouvir. O que aconteceu? E o rapaz começa: olha, os seus 2 filhos morreram. Até aí ele está na cadeira. Olha, 30.000 homens caíram. Até aí ele está na cadeira. E o texto diz: quando o rapaz fez menção que a arca de Deus foi levada, o sumo sacerdote, gordo, pesado, caiu da cadeira para trás e morreu com o pescoço quebrado, ao ser feita a menção que a arca de Deus foi levada. Ele estava corrompido, mas ele tinha noção. Ele estava na porta da cidade, mas ele não era um louco. Ele sabia o que isso simbolizava. Ele sabia o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que ele estava com o coração estremecido na porta da cidade, preocupado com a arca de Deus no meio da guerra, que foi tirada do Santo dos Santos. Os filhos dele estavam em guerra. A preocupação dele não era com os filhos, não era com os milhares de Israel. A preocupação era com a arca no meio da guerra. Quando é feita a menção, na mesma hora, alguns estudiosos vão dizer que ele dá um ataque cardíaco, ele cai para trás, quebra o pescoço. A notícia se espalha. A sua nora, esposa de Finéias, entra em trabalho de parto. Ela estava grávida. Entrou em trabalho de parto. Quando as parteiras dizem: é um menino, era para ser alegria. A maior alegria de uma mãe naqueles dias era ter um menino. Ela diz: não,
Coloque o nome dele, Icabote. Por que Icabote? Porque foi-se a glória de Israel. E aqui nós deparamos com a pessoa e a figura, o personagem mais sensível até então. Porque Ofni e Finéias, ao trazer a arca para o meio da guerra, para o meio do povo, eles estavam tratando a arca como um trevo da sorte. O Eli estava preocupado com a segurança da arca. E a preocupação desta moça é a preocupação que eu e você devemos ter. Porque isso é sinal de sensibilidade diante do cenário. Isso é sinal de gente que entende o que está acontecendo. Ela não está preocupada da arca ser um monumento da sorte. Ela não está preocupada em ser alguém que defenda a segurança da arca. Não, ela está preocupada com a glória de Deus. Ela está angustiada, porque o símbolo máximo da glória de Deus foi levado pelos adversários. Ela está em trabalho de parto, ela está gemendo, ela está em dores e dizendo: coloca o nome do menino Icabote, porque foi-se a glória de Deus. Ô, gente, olha para cá. Somente quem está em trabalho de parto espiritual entende isso aqui. Somente quem sente dores de parto entende isso aqui. Certa vez o apóstolo Paulo vai dizer: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu estou pregando para mães aqui, para pessoas que entendem o que é trabalho de parto. Eu estou falando de gemidos inexprimíveis. Eu estou falando de dor que falta quebrar os ossos. Eu estou falando de dor na alma pelo cenário. Somente quem está em trabalho de parto entende que a glória foi-se embora, que a preocupação não é do simbolismo ser um trevo de 4 folhas, que a preocupação não é a segurança da fé cristã apenas, a preocupação do povo que está em trabalho de parto é: aonde está a glória de Deus? Onde foi parar a glória de Yahvé? Onde foi parar a glória do Eterno? Foi-se embora. Coloca o nome do menino. Foi-se embora a glória de Deus. Esse é o nome do menino? Foi-se embora. Os filisteus levaram. Levaram para onde? Para Asdod. Colocada aonde? Dentro do templo de Dagon, o deus dos filisteus. Pegaram a arca. Os filisteus, em primeiro momento, quando ouviram o barulho, que a arca chegou e a terra estremeceu, eles sentiram medo. O deus dos hebreus chegaram no arraial. Percebendo eles que ganharam a batalha, a guerra está vencida, agora a arca na nossa mão, o Deus dos filisteus, o Deus dos hebreus é fraco. Coloca ele dentro do templo de Dagon. Coloca ele lá. Coloca ele lá diante de Dagon. Coloca ele lá humilhado pelo nosso Deus Dagon. Coloca ele lá mostrando que Dagon sobressaiu o Deus dos hebreus. É colocado dentro do templo. Mas de repente, de madrugada, alguém ouve um barulho. Alguém vai conferir. Quando alguém vai conferir, chega dentro do templo. O Dagon, ele está prostrado diante da arca. Ele está prostrado diante do Deus de Yahvé. Ele está prostrado diante de Javé.
Ele está prostrado diante do Senhor dos exércitos, Deus forte na batalha. Ele está prostrado diante do Senhor. Alguém conserta o Dagon, coloca no lugar novamente. No segundo dia, um segundo barulho. Alguém vai conferir. E agora, não é somente Dagon prostrado apenas, mas é as mãos de Dagon cortadas diante do Senhor. Mas é o tronco de Dagon cortado diante do Senhor, prostrado. O Senhor está dizendo alguma coisa para essa nação. O Senhor está dizendo alguma coisa para a terra do inimigo. O Senhor está dizendo alguma coisa para a sua igreja. Nenhum principado e potestade vai ficar de pé diante do Senhor. E eu mando o primeiro recado nessa noite de domingo. Alamanai, choreminaia. Todo principado e potestade que se levantou contra a nação brasileira, Deus está dizendo: eu estou entrando em batalha, eu estou ainda no meio da guerra, eu estou ainda no meio da guerra. Nenhum principado, nenhuma potestade na região celestial vai ficar de pé diante do Senhor. Se prepara para ouvir principados caindo por terra, perdendo cabeça, perdendo tronco diante do Senhor. Começa a ouvir um barulho de principados caindo em Brasília. Começa a ouvir barulho de principado caindo no riacho. Vai perder força, vai perder tronco, vai perder braço, vai perder a mão diante de Yahvé. Sobre Dagon, o deus dos filisteus, e começa a tratar da zombaria deles. Eu quero que você preste atenção. O que vai acontecer e o que está acontecendo, aonde a arca que foi tirada do Santo dos Santos, onde ela passa, o que está acontecendo? Já caiu 4.000 de Israel, já caiu 30.000 de Israel, já caiu Dagon. Agora, os filisteus, em Asdod, uma das 5 cidades da Filístia, uma das 5 cidades dos filisteus, vai ser atacado de praga, coceira, terrível. Era tão terrível a praga, que o clamor dos filisteus, diz o texto, chegou até o céu. Eles começam a ficar desesperados, atacados de praga. Então, eles mandam a arca para outra cidade dos filisteus. A arca vai caminhando, vai passando em Ecrom. A arca vai caminhando. De repente, alguém tem uma ideia. 7 meses, a arca passando pelas cidades dos filisteus e trazendo praga, e trazendo morte, e trazendo um grande clamor, chegando até o céu. Alguém inteligente, depois de 7 meses, tem uma ideia. Vamos devolver a arca para Israel. Vamos devolver a arca para os hebreus. Vamos devolver o Deus dos hebreus para eles. Oh, glória! Então alguém tem uma ideia. Mas como vai ser isso? Então chama os príncipes dos filisteus. Chama os sábios dos filisteus. Não podemos devolver a arca de mão vazia. Tem que colocar sacrifício. E alguém vai dizer, olha, versículo 5, capítulo 6 de 1 Samuel. Diz assim: fazeis, pois, umas imagens das vossas hemorroidas, dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Você não entendeu, você não entendeu.
Alguém na terra do adversário disse: vamos devolver a arca e vamos dar glória ao Deus de Israel. Já tem alguém lá entendendo, e você aqui não entendeu, porque o inimigo está se prostrando, e alguém inteligente já disse: vamos dar glória ao Deus de Israel. A única maneira da morte ir embora, a única forma da praga bater em retirada, vamos dar glória ao Deus de Israel. Vamos dar glória ao Deus de Israel. Vamos dar glória. Porventura aliviará sua mão de cima de vós, e de cima dos vossos deuses, e de cima da vossa terra. Vamos dar glória a Ele. Devolva a arca para eles. E eles colocam a arca em cima do carro de vacas. Eles constroem uma aparelhagem, colocam a arca por cima das vacas, com ofertas. E as vacas vão em direção, pois esse foi o sinal pedido por eles. Se foi em direção a Bet-Semes, foi o Deus de Israel que mandou as pragas. Se for para o outro lado, não foi o Deus de Israel. E as vacas começam a ir rumo a Bet-Semes, e andavam as vacas rumo àquela cidade. Chega ali, os levitas pegam os aparelhos e sacrificam aqueles animais, oferecendo e alegrando, porque a arca voltou, porque a presença voltou. Mas ainda o povo não estava purificado, ainda o povo estava em discordância na lei do Senhor, ainda o povo estava com falsos deuses misturados no meio. Então os de Bet-Semes, o Senhor também fere. O Senhor também fere aqueles que tentaram olhar para dentro da arca. O Senhor também fere para aqueles que perderam a noção dos mandamentos e as instruções de como deveria se comportar diante da arca e dos utensílios sagrados. De repente, eles são atacados. Alguém tem uma ideia? Deixa a arca em Kiriat Jearim. Deixa a arca na casa de Abinadab. Deixa a arca em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Unge um dos filhos, Eleazar. Unge ele. Deixa lá para cuidar da arca. E a arca fica por décadas e décadas na casa de Abinadab. E a glória de Deus, o símbolo da glória, fica por décadas e décadas. Passa o reinado de Saul, entra o reinado de Davi. Davi, quando assume o reino, a posição, o monarca decide: eu vou trazer a arca de volta. Eu vou trazer a glória de Deus de volta para a cidade. Eu vou colocar a glória de Deus no centro dessa nação novamente. Eu não vou reinar sozinho, ainda que está no período da monarquia. Mas quem vai governar é o Senhor dos exércitos. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou colocar a arca de volta no centro dessa nação. O Davi coloca no coração. Enquanto Saul está em descaso, Davi coloca no coração. Porque via um gemido do povo, no coração do povo, a glória de Deus de volta. Davi coloca no coração trazer novamente. Ele chama 30.000 homens, reúne 30.000 homens de Israel e disse: vamos buscar a arca que está na casa de Abinadab. Vamos buscar a arca que está na casa de Abinadab. 30.000 homens. E aqui está o primeiro erro de Davi. Pois ele está lembrando, quando 30.000 homens caíram, então ele levanta 30.000 homens para buscar. Aqui está o primeiro erro.
Deus não quer 30 mil homens. Deus não quer que um avivamento, que a glória seja buscada por uma classe. Deus não quer as irmãs do ciclo de oração apenas buscando a glória de volta. Deus não quer apenas os obreiros buscando a glória de volta. Deus não quer apenas os jovens buscando a glória de volta. Deus quer todo o povo buscando a glória de volta. O primeiro erro, vamos descer com 30 mil. Na porta da casa de Abinadab, 30 mil homens. Eles colocam em cima de um carro de boi, desprezando a orientação, imitando o padrão dos filisteus, carros de vaca, carros de boi. De repente os bois estão andando. Na eira de Nacon, os bois tropeçam. Porque uma hora ou outra, o padrão dos filisteus vai tropeçar. O padrão do mundo não vai servir. Uma hora ou outra vai gerar morte. O padrão do mundo não serve para trazer a presença de volta. O padrão dessa sociedade pós-moderna não serve para trazer a presença de volta. O padrão está prescrito na lei. No ombro dos levitas, a presença tem que ser carregada. Não é em cima dos carros de boi, é no ombro dos levitas. Mas está havendo uma transferência de responsabilidade. O que Deus estava querendo dizer de tantas coisas, quando disse, é no ombro dos levitas. Uma das primeiras coisas que eu aprendo quando Deus diz, é no ombro dos levitas, Ele está dizendo para a sua igreja, eu quero que a minha igreja sinta no ombro o peso da minha presença. Eu quero que a minha igreja sinta no ombro o peso da minha glória, o peso da minha presença no ombro. O padrão do mundo não serve. É tanta gente trazendo a presença com o padrão do mundo, cantando sem peso. Quando levanta a mão não tem peso. Quando vem para a igreja não tem peso. Fica no WhatsApp, perdendo o temor de Deus, a reverência na casa do Senhor. Quando vai pregar não tem peso. Quando vai cantar não tem peso. Deus está dizendo assim, coloca minha presença nos ombros. Sinta o peso. Sinta o peso da minha glória. Quando for levantar as mãos, sinta o peso. Quando for cantar, sinta o peso. Quando for chorar, sinta o peso. Sinta o peso da glória. Levante uma das suas mãos no céu. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Deus está dizendo nessa noite de domingo, sinta o peso da minha glória. Sinta o peso da minha presença. Ai cai chui ai emi onde cai a mai drominai sharamana ramandu calabada calamanchoi ha inibitui calabada camantu comini reminácia. O Espírito Santo está dizendo, eu estou derramando o peso da minha glória sobre os ombros da minha igreja, sobre o coração do meu povo. Você não vai andar com o padrão do mundo. A presença vai sair dos carros de boi e vai pousar no teu ombro nessa noite. Vai pousar no teu ombro nessa noite. Sinta o peso. Sinta o peso. Sinta o peso. Os bois vão tropeçar. Os bois tropeçando, a arca para cair do carro. Usar. Estende a mão. Tenta segurar a arca. E na mesma hora, o Senhor fulmina, mata, extermina. Acendeu a ira do Senhor. Matou Uzá na eira de Nacon. A intenção é boa, mas a ignorância mata.
A ignorância mata. Eu vou repetir para que haja temor na casa. A ignorância da lei, da palavra mata. Mata o que tem de família, casamento, ministério, morrendo por ignorância. A ignorância mata. Volte para a lei, volte para a palavra. Mergulha na palavra de Deus. O padrão deu errado. O padrão deu errado. Caiu. Matou. O Senhor disse, é no ombro dos levitas. Os levitas eram divididos em pelo menos 3 famílias. E uma das famílias responsáveis, a família que estava responsável por levar a arca, era a família dos coatitas, os filhos de Coate. Uzá não faz parte desse grupo. Este não é o ministério de Uzá. Oh, Deus está dizendo alguma coisa. Não faça aquilo que eu não te chamei para fazer. Não mete a mão onde eu não te pedi para meter. Deus está dizendo alguma coisa. Fazer ministério que não é teu, fazer trabalho que não é teu, causa morte. Não toque em quem não é para tocar. Não toque em quem foi ungido e quem foi separado. Eu não te chamei para tocar dessa forma. Faça o que Deus te chamou para fazer. Isso é serviço dos coatitas, Uzá. Isso é serviço de outro. Deus te chamou para uma finalidade. Faça o que Deus te chamou para fazer. Tanta gente querendo fazer, tanta gente querendo criticar o que não foi chamado para falar, chamado para criticar. Se Deus mandou outro cantar, deixa outro cantar. Deus mandou o outro pregar, deixa o outro pregar. Deus chamou, foi ele. Deus deu a unção para ele. Não toca em quem foi ungido, não toca no que foi separado, porque se tocar Números 4, se não for coatita, morre. Só quem pode tocar é quem foi separado para tocar. Só quem pode corrigir é quem foi separado para corrigir. Segura a língua na boca. Guarda essa língua maior que a minha gravata. E dá glória a Deus pelo ministério que Ele te deu. Não toca na unção, não toca em quem foi ungido, separado por Deus. Ele tocou, morreu na mesma hora. Davi temeu. Como posso trazer a arca do Senhor? Tanta morte, tanto sangue. Como posso eu trazer? De repente, eles colocam a arca de Deus na casa de um homem. A arca de Deus na casa de um homem, Obed-Edom. Glória. Eles colocam a arca de Deus no nome de na casa de Obed-Edom, o geteu. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui está dizendo tudo. E eu já caminho para o final agora. Isso aqui está dizendo tudo. Na casa de Obed-Edom, o geteu. Obed, servo de Edom, significado do seu nome, servo, escravo de Edom, Edom, edomita, descendentes de Esaú, inimigos de Israel, edomita, inimigos de Israel. Este homem, ele é mestiço, ele tem o sangue de Edom correndo em sua veia. A probabilidade nos olhos nus deste homem receber a arca era quase zero. Não basta isso, ele é geteu, mora na cidade de Gate, na fronteira de Israel com a Filístia, segundo o povo inimigo de Israel, filisteu. Edom, inimigo de Deus. Geteu, a localização da sua casa, inimigo de Deus, pelo sangue de Edom, pelo sangue dos edomitas que corre na veia do Obed, de forma alguma ele receberia a arca, a presença, a glória na sua casa. Mas eu acho lindo isso, extraordinário, porque ele é mestiço.
Na sua veia não corre apenas o sangue de Edom, ele é mestiço, corre também o sangue dos hebreus. Não foi isso que o Senhor fez por mim, não foi isso que o Senhor fez por você. Pelo sangue de Adão ninguém receberia a glória de Deus. Mas levante as mãos e agradeça, porque eu estou pregando para mestiço. Eu estou pregando para mestiço. Não corre apenas o sangue de Edom, não corre apenas o sangue de Adão, mas o sangue de Cristo. O sangue de Cristo também corre em suas veias. Se fosse pelo sangue de Adão, não daria para receber a glória. Mas pelo sangue de Cristo, na tua essência, receba a glória de Deus na tua casa. Receba a presença de Deus na tua vida. Receba a presença de Deus. Pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Adão, alguém olha para você e fala: não tem jeito. Pela localização geográfica, não tem jeito. Nasceu na favela, nasceu na comunidade, nasceu num beco sem saída, nasceu numa família arruinada, não tem jeito. Mas o sangue de Cristo entrou na tua história. O sangue de Cristo te dá autoridade para receber dons espirituais, para receber a glória de Deus, para receber o poder de Deus, para receber a unção de Deus. Sangue de Cristo, você é mestiço, é o sangue de Cristo. Sangue de Cristo, ele recebe. Ai, show, pelo sangue dos hebreus, pelo sangue de Cristo você recebe batismo com o Espírito Santo. Pelo sangue de Cristo você recebe dons espirituais. Pelo sangue de Cristo você é renovado nessa noite. Pelo sangue de Cristo, tumores são expelidos do seu corpo nesta noite. Pelo sangue de Cristo eu digo toda enfermidade agora. Pelo poder do sangue de Cristo, bate em retirada. Pelo sangue de Cristo todo principado caia por terra. Pelo sangue de Cristo toda família seja liberta. Pelo sangue de Cristo toda família seja renovada. Pelo sangue de Cristo, não é pelo sangue de Adão, pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo. Ele recebe. E Deus abençoou a casa de Obed-Edom 3 meses. Quando Davi escuta, Davi ouve, a casa de Obed foi abençoada. Davi agora manda um recado para todos os príncipes sacerdotes de Israel. Ele manda um recado para a nação. Ele não vai descer com 30 mil. Ele vai descer com todo mundo. Ele vai descer com todo o povo. Eu quero mandar um recado para a igreja brasileira. Se você faz parte da noiva de Cristo, levante as suas mãos no céu. Eu faço um convite para você. Não vai descer só um departamento. Vamos descer todo mundo. Levante as mãos o mais alto que você puder. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou chamando para trazer a glória a todo mundo. Eu estou chamando para buscar a presença a todo mundo. Tem alguém de pé? Pode se colocar de pé se quiser. Pode se ajoelhar se quiser. Pode chorar se quiser. A glória de Deus. Todo mundo. Eu estou chamando todo mundo. Deus está chamando todo mundo para trazer a glória. Não é um, não é dois, não é todo mundo. Começa a pedir a glória de Deus de volta. Começa a clamar pela glória de volta. Todo mundo, cadê o barulho da missionária de Cristo? Todo mundo chorando, todo mundo falando em língua, todo mundo pulando, a glória de Deus de volta. Todo mundo com o coração queimando, todo mundo pedindo a glória, todo mundo com a cara próxima, todo mundo com a mão levantada, todo mundo, vão descer todo mundo, não vai descer 30 mil, vai descer todos,
vai descer toda a nação, vai descer todo o povo, vai descer toda a igreja, vai descer toda a igreja, vai descer toda a igreja, vai descer para quê? Para buscar glória, para buscar presença, para buscar renovo. A glória de Deus está voltando, porque o povo de Deus se levantou para trazer. Shai chori kai shulimiya mamuribidabas. Principado está caindo por terra, está perdendo região. Todo mundo. Shauihas, Shaminai, Ichuiai. Todo mundo desce. Todo mundo desce. Descendo todo mundo para a porta da casa de Obed-Edom. Olha, irmão, imagina, irmã. Imagina, irmão. No meio de pragas, no meio de morte. Imagina. A presença e a glória matando. E de repente alguém ouve. Abençoaram a casa de um geteu. A casa de um edomita. Eu estou pregando para pessoas menosprezadas. Eu estou pregando para gente desvalorizada. Que vai ouvir alguém dizer: abençoou a casa dele. Abençoou a família dele. No meio de uma pandemia, Deus vai prosperar a tua casa. Deus vai prosperar a tua família. No meio de uma tragédia, Deus vai te abençoar. Você obede. Você obede. Levanta a mão, obede. Adora, obede. Dá glória, porque Deus está visitando a tua casa. A casa de Obed foi visitada. Toda a nação na casa de Obed. Agora, da maneira certa, coloca a arca nos ombros dos levitas. Coloca a arca nos ombros. Dá 6 passos. No 6º passo para. Sacrifica, dá glória a Deus. Eu estou pregando para gente que está andando no passo da tartaruga. Mas no 6º passo está parando e está dando glória. Não se preocupe em quem está na mídia. Não se preocupa com quem está andando como um avião. Vai nesse passinho aí dando glória. Vai nesse passinho falando em línguas. Vai nesse passinho chorando. Vai nesse passinho jejuando, lendo Bíblia. Vai nesse passinho, vai nesse passinho. É o padrão de Deus, é o padrão de Deus, devagar. É o padrão de Deus, meditando nas escrituras. É o padrão de Deus, paciente, calmo, refrigerado. É o 6 passos para. Sacrifica no 6º passo. A arca no ombro dos levitas. A arca no ombro dos levitas. Eu encerro agora. Eu encerro agora, já estou estourado. No ombro dos levitas. No ombro dos levitas, Davi saltando, porque a arca voltou para Jerusalém, para a cidade. A arca voltou para o centro da nação. Davi saltando. De repente, quem está rodeando Davi começa a empurrar o povo. Começa a empurrar o povo, porque o povo não pode tocar no rei. Quem está rodeando Davi não pode se aproximar do rei. Quem está ao redor de Davi, os seguranças começam a querer proteger. De repente, o Davi, ele tira as vestes reais
Ei, Joa! Davi começa a saltar, a sapatear no meio do povo. Davi entra no meio do povo e deixa ser tocado. Porque na presença, para trazer a glória de volta, não tem rei, não tem político, não tem patente. Eu desço para o meio do povo, eu salto com o povo, porque a glória de Deus está voltando para a nação. Então Davi vai para o meio do povo, Davi vai para o meio do povo, Davi começa a saltar no meio do povo, ele começa a dançar no meio do povo, ele começa a pular no meio do povo. A presença está voltando, a presença está voltando. É tempo de reis ir para o meio do povo, é tempo de descer a patente e ir para o meio do povo. Aleluia! Eu quero convidar você